Ei, gente. Deixa eu colocar um filtro aqui. Ih, meio francesa, o que é isso? Ó, que top. Mas não vou fazer esse, não. Ah, esse aqui que eu gosto. Oi, tudo bem? Márcio Lara, Will, a Gisele já entrou. Doutora Gisele. Aqui a nossa live. Tuane, tá boa? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Um prazer estar aqui contigo, Prazer fazendo é essa todo live. meu. Agradeço o convite e espero que a gente consiga esclarecer a dúvida do pessoal que vai nos assistir. Se Deus quiser, mas vamos conseguir sim. Deixa eu te falar, tá bem aparecendo só o seu nariz para baixo. Se você vê se você Ah, consegue arrumar a câmera. Isso, melhorou. fechou? Tá bom. Agora sim. É que fica dividido aqui para mim e aí a gente não É consegue horrível, ver né? Esse melhor. negócio. É horrível. É, Então, doutora, eu vou te chamar hoje de doutora, tá? Aqui. Ah, pode me chamar de Gisele. Pode chamar de Gisele mesmo, então, né? Aqui Pode. também. Então tá, Gisele. Você pode se apresentar, pessoal que ainda não te conhece? Então, meu nome é Gisele Ambrosio Beltrão, sou advogada, né, há mais de 10 anos, atuo no ramo imobiliário há mais de 10 anos. A uso capião extrajudicial sempre foi o carro forte do escritório. Na verdade, o extrajudicial agora, né? Antes a gente fazia judicial e há 2 anos a gente vem fazendo a extrajudicial, desde que o provimento, né, foi aprovado. Para nossa felicidade, né, doutora? Não, Para alegria. para nossa alegria. É verdade. E então é um prazer falar sobre os capião, porque realmente é algo que eu faço há muito tempo. E eu acho que eu sempre falo que o capião é o nascimento, é a certidão de nascimento de um imóvel, né? É quase quando a Exato. gente, é quase como tu entregar tu fazer o parto, né? Eu me sinto um médico fazendo o parto do filho, porque muitas vezes essa usucapião é daquele imóvel, único imóvel da vida da pessoa, né? Então é um sonho, assim, realmente é um sonho para quem recebe aquela matrícula, né? Aquele registro, e ele deixa de ser posseiro e passa a ser proprietário daquele imóvel. Verdade. E me dá muito prazer em ver a alegria, né, das pessoas recebendo esse título, porque a gente vê o peso, né? Como muda a, a vida da pessoa, né? A partir do momento que ela tem aquele documento. Verdade, é verdade. É engraçado, assim. É uma das poucas vezes que eu ouço alguém falar assim, parece que você está traduzindo exatamente o que eu sempre senti. Eu iniciei nesse ramo também, assim, aliás, inicialmente, né? É, para um ramo de atuação, como outro qualquer, para sobreviver, enfim. Mas eu descobri esse sentimento que você está falando também ao longo ali dos meus anos, minha carreira, né? E realmente é exatamente o que você falou, é um parto, é um nascimento mesmo, né? É, Poxa, felicidade da família é uma coisa impagável, né? É muito top é. mesmo. Jéssica, deixa eu te Então, falar. Tu consegue botar o fala. tema? Tu consegue botar o tema, fixar o tema aqui da live? Porque o pessoal que Deixa, entra, legal, né? Colocar. Deixa eu colocar aqui. é, Então, extra. Boa ideia. Aí eu tenho que apertar assim, eu só coloco. Como é que eu faço para fixar isso? isso, daí coloca ali, ele Só vai ficar colocar fixo o assim. tema. Ah, Isso, fica de isso aí. vez? Ah, Porque daí então quem tá. entra sabe do que a gente tá falando. É melhor, verdade.
Então, Gisele, tem muita gente aí que está seguindo a gente que é profissional aí da área, né? Mas tem gente que realmente ainda não tem muita noção do que é o escapião, menos ainda que é o escapião extrajudicial. Você aí que é especialista em escapião extrajudicial, você pode dar uma luz aí para o pessoal? Então, eu vou terminar aqui a minha apresentação que eu não falei, né? A minha página do IG, né? Gisele Ambrosio Eu Beltrão. te cortei, desculpa. Não, a gente começou a conversar aqui, eu vou só finalizar. Enquanto isso, eu tô vendo que tem bastante gente entrando ainda. Entrando ainda. Eu tenho a minha página no Instagram, né? Quem quiser me seguir, tem Gisele Ambrosio Beltrão. Na minha página eu também disponibilizo alguns conteúdos, né? Tem bastante coisa referente ao escapião. E eu tenho um canal no YouTube também, com Gisele Ambrosio Beltrão, que também tem alguns vídeos. Até o canal do YouTube eu tô um pouco relaxada lá, eu tenho que voltar a fazer os vídeos. Essa live aqui depois eu quero colocar lá. Doutora, salva aí para depois eu colocar lá. Ai, meu Deus, tomara que eu consiga salvar. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Não, dá tudo certo, dá tudo certo. E então, quem quiser me seguir, né? E quem quiser se inscrever no canal, faça isso. E também a gente vai. É legal o pessoal mandando as perguntas, né? Então, quem mandar as perguntinhas ali naquele aviãozinho para a gente ir respondendo, né, doutora? Assim a gente vai esclarecendo algumas dúvidas também. E sobre a questão da escapião, eu abri uma caixinha e eu anotei algumas perguntas que eles fizeram aí ao longo do dia. Esqueci até de te falar, tá? Ah, que legal. Que aí a gente tira a dúvida do pessoal também, né? Tá. Agora eu vou parar de te cortar de vez. Desculpa. Não, esse é um bate-papo. Vamos juntas. Isso. Então, eu anotei aqui algumas coisas, né? Como a gente tinha combinado de falar sobre o escapião, eu anotei para a gente iniciar. Uma das coisas que eu mais encontro no escritório é o quê? É o cliente, a dificuldade que eles têm de entender o que é a matrícula, o que é o registro, né? Porque muitas pessoas me procuram, às vezes, para fazer alguma outra regularização do imóvel, jurando que tem o registro, porque eles têm uma escritura pública. E aí eles acreditam que aquela escritura pública é o registro. Então, assim, eu anotei a primeira coisa aqui para a gente explicar, né, para quem nos está acompanhando isso, que existe uma diferença entre dois documentos que os dois são públicos, mas um é uma escritura pública e o outro é o registro. E que o registro, a matrícula, né, que é o que a Usucapião ela concede, ela é no cartório de registro de imóveis, que também as pessoas têm muita dúvida nisso, né? E a escritura pública, ela é realizada lá no tabelionato de notas. E a escritura pública, ela nada mais é do que um contrato, só que realizado de forma pública. E a escritura não dá a propriedade, né? Ela apenas formaliza um negócio jurídico, seja de compra e venda, ou cessão de posse, enfim. E aí muitos clientes me procuram e eles... Não, doutora, eu tenho documento, é do cartório, tudo certinho. E a gente vai analisar, é uma escritura de posse. E aí vem a frustração, né? Porque às vezes eles gastaram para fazer aquele documento e quando se dão conta tem que fazer os capião. E aí tem também os clientes que têm o cadastro imobiliário. E eles acham que como eles têm o cadastro imobiliário na prefeitura, eles têm propriedade. E aí dá uma confusão para explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A doutora deve encontrar isso também bastante, né? Exatamente. Acredito Exatamente que as mesmas ocorrências, né? As histórias se repetem, né? E aí a gente tem aqui... E aí tem ainda a situação, né, que as pessoas têm a posse e não tem sequer o cadastro na prefeitura, né?
E aí eu sempre falo para o cliente, né? Independente se você é proprietário ou se você tem só a posse, você tem que cuidar do seu imóvel, tá? Porque mesmo aquele que é proprietário, se ele não cuida do seu imóvel, ele pode perder a propriedade, né? Existem inúmeros deferimento de uso capião de imóveis com matrícula. Por quê? Porque o imóvel ficou abandonado por mais de 15 anos ou 10 anos, dependendo do caso, e alguém tomou a posse, alguém cuidou como se fosse dele e requereu a propriedade. Então, quem está nos ouvindo, né, quem tem imóvel de posse, tem que saber sim que é um risco, né? Existe um risco muito grande de manter essa posse sem o registro. E quem tem o registro também tem que saber que precisa cuidar desse imóvel, da posse do seu imóvel, né? Não adianta você ter o título e você não manter a posse. E a posse é uma questão de fato, né, doutor? Então, é difícil as pessoas também entender essa situação, né? Mas aí eu tenho aqui também os riscos, eu anotei requisitos, mas eu não sei se eu já estou me adiantando. Não, pode ir falando, né, gente? Como você falou, a gente está batendo um papo aqui. O que você quiser ir Tá, falando, e me a gente vai. interrompa, tá? Se eu estiver falando muito rápido, se Não, quiser, não, não. de repente, né, esclarecer algum ponto. O único comentário que eu gostaria de fazer é que as pessoas elas esquecem que o direito, para todo direito, há uma contrapartida, um dever, né? E que a propriedade não é diferente, né? A pessoa tem lá o direito, né, da propriedade dela, mas ela tem o dever de cuidar do imóvel, né, de cumprir a função social. E muitas pessoas, acho que não sei se não sabem ou esquecem, eu não sei bem o que acontece, não. É. Mas acontece alguma coisa. Mas pode continuar. É bem isso, né? Porque a uso capião, ela é a posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, com animus domini, né? Que é o famoso animus domini, que é como se proprietário fosse, como se dono fosse, né? Então, essa é a grande chave, né? Que se você é proprietário, mas se você não exerce esse animus domini, você pode perder a sua propriedade para alguém que exerça a posse como se animus domini, né? Como se dono fosse. Então, é importante, eu sempre falo para meus clientes, né? Eu entrego a certidão de nascimento da uso capião, né? Que é a matrícula. Eu falo que é a certidão de nascimento do imóvel. E aí eu falo, a partir de agora, você tem o dever de cuidar desse imóvel. Você tem que manter ele limpo, manter ele cercado, porque aqui onde eu moro tem muitos imóveis que as pessoas compram para investir, não constroem. Então tem muito terreno ainda sem construção e que as pessoas às vezes esquecem e deixam, vou deixar, tá lá. Não, não pode deixar lá, né? Tem que cuidar do imóvel. Então tem a obrigação de cercar, de manter limpo, de manter um caseiro, né? Falar sempre com os vizinhos, saber quem são seus vizinhos, né? Deixa o telefone, avisa, ó, se acontecer alguma coisa, se alguém entrar, né? Isso é muito importante, porque depois, se alguém invadir, você vai precisar provar que você mantinha a posse daquele imóvel, para você pedir uma reintegração de posse. E para você provar isso, você vai ter que ter essas ferramentas, né? O seu vizinho declarando que você cuidava, o caseiro que ia lá cortar a grama, né? Os documentos, o cadastro na prefeitura, o IPTU em dia, que comprova que você exercia, né, o seu papel de proprietário, pagando os tributos do imóvel. Enfim, todas essas ferramentas, né, para fazer prova, que servem tanto para uso capião como numa reintegração, no caso, né, de uma invasão desse imóvel. Verdade, verdade. E as pessoas não se dão conta disso, mas é muito importante. Igual essa história que você estava falando com relação ao vizinho. É a sua maior testemunha. É a pessoa, é a prova mais forte testemunhal, é o seu vizinho ali. Então tem que ter, né, relação com ele, tem que ter essa intimidade, mas esse conhecimento mesmo, né? Tem que estabelecer essa relação, sim. Até porque para E querer buscar. Ops.
Pode falar. É porque tá atrasando a fala. É. Até porque para requerer a uso capião tem que ter a anuência desses confrontantes, né? Verdade. A relação, então, é Verdade. importante, manter essa relação é importante. Sem dúvida. Você está falando ainda sobre, ainda falando sobre essa questão do escapião, a sua região tem muita irregularidade? Muita irregularidade. A gente tem muito imóvel de posse. E tem muito parcelamento irregular também. Aqui a gente tem muitas áreas grandes, né? E que de herança, que vai passando de pai para filho. E aí é o que geralmente o cliente chega aqui apavorado depois de estar sendo acionado numa ação civil pública e fala: Ah, eu tenho terra, mas eu não tenho dinheiro, então não tem como regularizar, né? E a grande dificuldade deles de regularizar esses imóveis. E a ignorância também, ignorância que eu falo de direito mesmo, que não sabiam, né? Porque há muitos anos atrás o avô fazia assim, o pai fazia assim e não acontecia nada, né? Então as pessoas vão dando continuidade à cultura, né? É uma questão bem cultural, né? De fazer o parcelamento e a venda dos lotes, dos famosos lotes irregulares. E que aí começa a dar Nossa. problema. O pessoal, às vezes, né, igual aqui na minha cidade, eles meio que demonizam esses loteadores, né? Mas você falou uma coisa muito certa, é uma questão cultural. Eles viram o pai fazendo, o avô fazendo. Eles não fazem por mal, eles fazem por desconhecimento. Fazem porque, é meu. A maioria não faz por mal. A maioria são pessoas humildes, pouco esclarecidas. Não existe também uma fiscalização adequada, né? Para que seja realizada uma orientação para essas famílias. Então, elas realmente fazem por necessidade. Elas faz ali o parcelamento para o filho, para o sobrinho, e aí daqui a pouco o filho casou, foi morar em outro lugar, e aí vendeu, e aí começa a confusão, né? Exatamente, exatamente. E acaba que essas pessoas vão responder, né, algum processo lá na frente e tal. Eu, assim, penso na prefeitura como solidária ali, né, nessa culpa, nesse problema aí, porque tinha essa obrigação de fiscalizar, né? Sim. Além de fiscalizar, eu penso também na campanha de conscientização, orientação, né, nesse sentido. E o Ministério Público, ele tem também esse dever, né, de fazer esse tipo de campanha. A gente tem aqui, o Ministério Público, ele tem uma atuação muito bacana nesse sentido, mas ainda é muito inicial, sabe? Ainda não Ainda é não tem uma ineficaz, coisa, né? não produz o efeito que deveria produzir, sabe? Eu acho que deveria ter o governo, tanto federal, estadual, municipal e, enfim, também o judiciário deveriam realizar mais campanhas explicando, né, como é que é feita a regularização, explicando que o parcelamento irregular de solo, né, é um crime ambiental. E aí, quando eu falo, gente, isso é crime, eles, como crime, eu posso ser presa, eles ficam apavorados, sabe? Mas não entendem, realmente acham que estavam fazendo certo. Não, eu tenho pessoas próximas que fazem isso e realmente não tem a compreensão, não tem o alcance. Mas como? É meu? É meu. Como é que eu vou pagar por uma coisa? Eu vendi o que é meu. Um pedaço do que é meu, então, assim, não tem o alcance. Eu acho que realmente falta informação mesmo. Aqui na minha cidade, antes da minha empresa, as pessoas não falavam muito em regularização de imóveis. Hoje já tem um debate, porque a gente vai regularmente na rádio falar a respeito e tal. Mas antes disso não se falava, as pessoas faziam na inocência mesmo. Por isso que às vezes eu fico até com um pouco de pena, sabe? De gerar o transtorno que gera esse parcelamento irregular, porque realmente é inocência, né? Não, realmente, assim, tem muitas famílias que fazem por necessidade financeira. Questão financeira, assim, vender e não fazem a menor ideia de que estão fazendo alguma coisa ilegal. Exatamente. Exatamente.
Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha? Como é que eu posso falar? Porque com esse parcelamento irregular de solo, muitas construções, muitos imóveis são feitos de maneira que não estejam dentro dos padrões urbanísticos, essas coisas todas, né? Essas questões de loteamento e tal. Mas o que você acha? Você acha, por exemplo, que uma regularização fundiária, uma usucapião judicial, que vai reproduzir exatamente ali o fato, lá nos arquivos públicos, lá no arquivo do registro de imóveis, você acha válido isso ou você acha que teria que ter uma adequação? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Então, Porque muitos doutora, registradores são meio que contra por conta disso. Acham que tinha que ter uma adequação, por exemplo. então, eu penso, né? A gente aqui tem uma comissão de direito imobiliário e a gente já fez muitas reuniões a respeito disso, e até com o Ministério Público e com a Secretaria de Planejamento, e todos pensamos da mesma forma, que o que está consolidado, né? Não tem mais o que fazer. Não tem mais. A gente tem situações consolidadas há mais de 50 anos. Como é que agora tu vai tirar aquelas famílias dali e vai dizer, não, tem que tirar porque aqui tinha que ter um posto de saúde, aqui tinha que ter uma praça. Não tem o que fazer, né? Foi omissão tanto do judiciário, tanto do poder executivo, né? E a parte fez e agora está consolidado, né? Aí é o REURB para fazer uma adaptação ali com o que tem e, né? E feito. Se sobrar alguma área para fazer uma pracinha, alguma coisa, mas se não, paciência, não tem o que fazer. Agora, a partir, né, de agora, eu acho que tem que ter essa campanha de conscientização, porque é tão bonito, né, as cidades planejadas, com praças, né, com escolas. Aí as pessoas reclamam, ah, não tem escola no meu bairro. Por quê? Por causa do parcelamento irregular de solo. Se as pessoas entenderem a consequência, né, urbanística, de saúde pública, interfere em tudo, né, doutora? O parcelamento irregular de solo, ele interfere na vida das pessoas dessa forma. Elas ainda não têm essa noção que da consequência disso, né? Porque quando você faz o parcelamento irregular, você não deixa essas áreas que deveriam ser deixadas para esse tipo de situação. E enquanto isso, as áreas que são urbanizadas de forma correta, aí as pessoas falam, ai, porque lá é bonito, ai, porque lá tem praça, ai, porque lá tem posto de saúde, ai, porque lá tem escola, ah, lá o terreno vale 300 mil, aqui o terreno vale 50. Então, por quê? Porque lá foi feito uma urbanização planejada, porque lá foi feito um loteamento, né, aprovado, um loteamento legal, não um loteamento clandestino. Então, a hora que as pessoas entenderem isso, né, vai fazer muita diferença, vai fazer, nossa, total diferença na vida de todo mundo e reflete na vida de todo mundo. Tem uma pessoa falando aqui, tem um caso que a área institucional também foi vendida. Pois é. Então, né, o que que... Mas aí, cadê os órgãos fiscalizadores, né? Aí, né, cadê os órgãos fiscalizadores? É complicado. É complicado. E essa questão, a gente pensa sempre, né, quando a gente fala de loteamento irregular e loteamento clandestino, né, que muitos, inclusive, são clandestinos, a gente pensa sempre na REURB para resolver esse problema, né, para dar uma solução nessa questão, porque seria mais adequado, porque é pegar lá em massa e resolver o problema. Mas muitas cidades, muitos lugares, de uma forma geral, isso não é feito, porque isso depende do poder público, muitas das vezes. Muito difícil isso partir dos particulares, muito improvável que aconteça. Então, assim, acaba sempre contando aí com o poder público. Fazer essa regularização, de repente, de uma forma individualizada, seria, por exemplo, através da usucapião judicial. Seria uma opção, né?
Isso Você vê aí. a uso campeão judicial como uma possibilidade para resolver alguns problemas de irregularidade imobiliária? Então, aqui a gente não tem problemas, a gente tem feito uso campeão extrajudicial, né? Ah, Ah, até porque não é requisito para uso capião o parcelamento ser regular ou irregular, né? é. Isso não é requisito, né? Então, a gente ainda tem uma questão que os processos estão suspensos em todo o Brasil, né? Acredito que aí na sua cidade também, na questão do lote inferior à área, área lote mínimo, né? Você tem, Uhum. você tem processos de uso capião judicial? Não. É, Um dos advogados tem, entendeu? Eu acabo acompanhando de longe, mas a cifra hoje não tem. então, a gente tem uma questão que quando o lote ele é inferior ao lote mínimo do planejamento, Aham, né, aham, municipal, ah, existe um recurso repetitivo, né, que determinou a suspensão dos processos enquanto isso não seja julgado. Como se isso fosse uhum. requisito, né, doutora? Eu acho um absurdo. Essa questão, para mim, é absurda. É É, surreal. É o judiciário legislando uma coisa que não faz o menor é, sentido. Uma coisa são os requisitos para aquisição da propriedade, outra coisa são requisitos para te poder construir o que quiser no teu terreno, né? Eu posso é. capir um Eu metro acho também. quadrado para unificar com uma área de 1.000 metros quadrados que eu tenho do lado. É, Entendeu? Agora, o que eu vou exatamente. fazer com essa área, daí o município vai me dizer, não, ó, eu fiz uso capião de 200 metros quadrados. Aqui em Garopaba a gente tem que a área, o lote mínimo é 360, né? Então, eu fiz uso capião de Aham. 200 metros quadrados, é inferior a 360. Se eu vou poder construir, se eu vou poder fazer alguma coisa, aí é outra questão, que não tem nada a ver com os requisitos da uso capião, né? O uso capião não serve para isso. Exatamente. Mas, enfim, né? A Exato. gente, nós advogados, passamos por cada coisas Cada que os coisa. clientes não imaginam, né? Não, não imagino. Acho que o seu travou. Ah, é? Tá me Peraí, agora ouvindo? voltou. Agora sim. Ah, tá, Agora sim. tá. Você ficou meio paralisada. Ah, tá bom. A internet, esse horário também tem bastante lives, né? E Não, tá acaba. bombando, né? É, então, Tá bom. é, eu tava pensando, eu tinha notado aqui também a questão de cuidar do imóvel, né? E eu lembro, eu sempre falo para o cliente, né, que tem aquela frase que quem dono é quem registra, né? Quem não registra não é o dono. E aí isso Verdade. tem várias capas, né, de registro de imóveis, né? E isso há muitos anos atrás. Eu pego escrituras super antigas, assim, e ali na frente tem dono é quem registra. E aí eu ainda mostro para o cliente, ó, tá vendo isso aqui? Você tem a escritura, você não tem o registro, você não é dono. E eles não conseguem entender e dá a confusão. Mas aí, graças a Deus, veio a uso capião extrajudicial para resolver os nossos problemas. Aqui em Garopaba, a gente tem uma equipe maravilhosa do registro de imóveis e do tabelionato também, que faz a ata notarial, né? E que são, assim, super Maravilhoso. agilizados, super se Ah, que bom. atualizaram, sabe? A gente tá, eu vejo, eu tô na comissão estadual, né? E eu vejo que tem algumas cidades que os registradores não se propuseram a estudar, sabe, a se interessar pelo assunto. E aí tu chega lá com requerimento Super e sei. eles não estão nem aí, até se recusam a receber. Mas graças a Deus, aqui na minha cidade, o registrador super competente, ele se atualizou, ele saiu na frente. Então, quando começou a valer a lei, ele já estava recebendo os requerimentos, já estava funcionando tudo muito agilizado. Você não tem ideia de como você é feliz. Você não tem ideia do que eu Eu sei, passo. doutor, eu sei que aqui é exceção, Você eu sabe, sei, né? Porque você vê no interior, né? sei, sei. Eu sei que aqui é exceção. A gente tem cidades aqui bem próximas, vizinhas, que é um inferno, que os advogados passam perrengues, assim.
com situações bem, nossa, bem absurdas, assim, exigências absurdas que não tem na lei, não tem no provimento, não tem em lugar nenhum, só no cartório. Só um, só um comentário, só falando de exigência absurda, e tava falando de loteamento clandestino. Quanto eu já, sim, inúmeras vezes eu já recebi exigência para imóvel rural desses imóveis situados aí em loteamento clandestino. Não foi uma vez só. Me pede para apresentar CAR, CCIR, ITR do imóvel que está do lado de uma creche, sabe? É uma doideira. Cada coisa que você não imagina. Você imagina que você vê, mas aqui na minha região é uma loucura. Aqui não teve essa aceitação. Eu já conversei com algumas outras pessoas do Sul. Sul é sempre adiantado, né? Com relação a gente aqui. É um fato isso. E várias pessoas, vários profissionais que trabalham com isso no Sul, eu ouvi falar o quanto tá ok, assim, na maior parte das vezes. Mas aqui, minha filha, aqui você pede para sair. Você pede para sair, que é uma doideira. Imagina. É uma doideira. Mas eu tô me prometendo que vou parar de falar mal de cartório, sabe? Eu tô num propósito. Eu acho que a gente, né, que na verdade, assim, aqui o cartório, ele tem, ele é parceiro dos advogados, né? Não é só comigo, né? É de uma forma bem parcial, é com todos os advogados, é geral, assim, é parceiro dos advogados, né? É interesse deles, né? É uma fortuna, gente, é os campeão extrajudicial. Aumentou aqui, aumentou horrores aqui os emolumentos. Então, é um dinheiro que entra para eles. Claro que, né, para o cliente é muito mais interessante, porque sai aqui, os campeão extrajudicial, a gente faz em 6 meses, está pronta. É uma vitória, né? Imagina, o campeão judicial levava 6 anos, 5 anos, uma loucura. Hoje, em 6 meses, no máximo 1 ano, se tiver um confrontante muito difícil de ser localizado. Então, imagina, é uma vitória, uma vitória. E aí, para o cliente, é uma realização, né? Né? Pois é, fica feliz da vida. E pro cartório, conforme você falou, é um dinheirão que coloca no bolso, né? Aqui o processamento dos campeão é mais de R$ 2.000 só o processamento, fora registro, fora não sei o quê, averbação, não sei o quê. Entendeu? Não é dinheirinho, é bastante coisa, né? É bastante dinheiro, né? Eu acho. E não tem justiça gratuita como tem no judicial, né? Né? Ainda tem isso, tem essa questão ainda. Tem perguntas? Com relação aos campeão, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu tenho não algumas sei. perguntas que o As pessoal anotações mandou. que eu tinha. Eu tô olhando aqui as minhas anotações. Sabe uma coisa legal que eu sempre eu falo também, eu já tive algumas situações, os campeão de imóveis, até com matrícula, de herdeiros, que é exercida a posse exclusiva por um dos herdeiros, né? Quando o pai, né? Eu Tem tenho... essa pergunta aqui. Então, isso é muito legal, porque as pessoas não sabem, mas elas, né, tem muito herdeiro perdendo imóveis porque não dá bola. Um único herdeiro cuida, paga o imposto, fica lá 10, 15 anos e vai lá e faz o requerimento da usucapião. E ele consegue, e o juiz defere sim, e o tribunal tem reconhecido sim, porque ele tem a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimos no homem por um determinado período de tempo, né? Então, isso é imóveis em condomínio, né? Então, tanto no caso de herdeiros, como quanto imóveis adquiridos entre 2 pessoas, né? E exercida a posse apenas por uma pessoa. É verdade. E isso é muito importante mesmo, porque realmente muita gente não sabe, e tem muito herdeiro que deixa na mão de um irmão só, e esquece de recolher um IPTU, esquece de fazer uma reforminha. E é verdade, isso é muito importante. É aquilo que a gente estava falando, da propriedade, no caso aí não é a propriedade, mas é esse direito sucessório, né?
É, tem o bônus, gente, mas tem o ônus também. Tem as suas obrigações, né? Isso aí. Tem que fazer o seu papel de proprietário, né? Não pode simplesmente receber, largar na mão de um irmão e um dia, a hora que vender, querer receber o seu dinheirinho, né? É. Sem deduzir nada. Deus o O, livre, né? Esses são os riscos, né? Esse o, tá nos riscos. E tem a questão da valorização, né? Eu sempre falo para o cliente que se fizer uma pesquisa, né? Uma pesquisa simples, assim, de imóveis na tua cidade para te adquirir, para te comprar. Aí tu olha lá os imóveis que tem matrícula e os imóveis de posse. Olha a diferença de valor deles, né? E além disso, né? Chega para um corretor e pergunta para ele assim: quantos imóveis de posse você vende por dia? E quantos imóveis com matrícula você vende por dia? Qual é a dificuldade de vender um verdade. imóvel com posse e qual é a dificuldade de vender um imóvel com matrícula? O corretor vai dizer, meu, não tenha dúvida, né, que as pessoas têm preferência por imóveis com matrícula, né, e é muito mais fácil de vender do que o imóvel de posse. E o imóvel de matrícula, ele é muito mais valorizado, às vezes até 40%, do que o imóvel com posse. Então, às vezes as pessoas reclamam, não querem fazer uso capião, porque, vou gastar. Mas isso é um investimento no seu imóvel, né? Porque isso vai dar um retorno financeiro para ela, né? E ela vai estar investindo, vai estar Com adquirindo a certeza. propriedade e vai estar investindo. O imóvel valoriza demais. E se a pessoa quer vender, facilita a venda, valoriza, dá visibilidade, enfim, resolve a vida, né? Nossa Senhora, isso é muito importante. Tem uma coisa que eu também acho, assim, isso aí eu tenho medo na realidade. Se eu fosse, por exemplo, possuidora, tivesse adquirido de alguma forma um imóvel de posse, eu tenho medo, mas de uma execução e a pessoa que passou aí o imóvel, né, que cedeu a posse do imóvel para mim, sofre, aliás, o proprietário sofre uma execução e eu que adquiri essa posse, perco o imóvel por conta disso. Uma coisa de um dinheiro, sei lá, de uma dívida que eu nem tenho nada a ver com aquilo. Imagina. É, é bem Isso eu acho complicado. extremamente perigoso. E nós, nesse ramo, a gente vê isso, né? Diariamente, né? E Toda hora. aqui eu tenho algumas ações de reintegração de posse e de interdito também, de questões de áreas invadidas, inclusive com matrículas, né? Mas que estava lá abandonado e as pessoas não se dão conta de cuidar, né, do imóvel. Então, acho que é muito importante esse cuidado, né? Ter o cadastro. As pessoas às vezes não querem fazer o cadastro na prefeitura para não pagar IPTU. Mas, gente, isso é um cuidado do imóvel, né? Como é que quer ter um imóvel, quer ter uma área e não quer pagar IPTU, gente? Né? Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho com o seu imóvel, né? Eu falo que é um carinho, é como se fosse um filho, né? Às vezes é a tua casa, imagina o teu lar e você não ter esse cuidado. Não, isso é meio brasileiro, né? Que é só se dar bem. Tem um pouco isso, né? Essa questão. Como é que pode? Sabe que tem que fazer e não faz. Não. E gente que não quer passar igual às vezes as pessoas. Não sei, não lembro o que foi. Acho que foi essa semana passada, alguém virou e falou assim: mas deixa eu não passar o ITBI. A pessoa comprou através de contrato. Deixa eu não passar o ITBI para não mudar o valor do IPTU que eu tenho que pagar esse ano. A pessoa está sempre querendo, né? Meio que se dar Jeitinho. bem, meio que. Eu acho tão absurdo isso. Mas uma questão E agora como legal tem? de falar, né, doutora? Uma questão legal de falar é que não há cobrança de ITBI quando a aquisição é de imóvel de posse, né? É. Na sessão de Exatamente. transferência. E alguns municípios Verdade. acabam cobrando esse ITBI. Acontece. O meu, Então, inclusive, queria cobrar. E eu falei, não vai pagar, não. É aquisição originária, né? isso aí, isso aí. O meu, eu E lembro que quis cobrar. O meu primeiro aqui da minha cidade. Quis é, cobrar.
E aí a gente esclarece sempre que não tem. Aqui também teve alguns problemas, mas depois de algumas reuniões com a comissão da OAB, né, e o procurador do município, essa questão foi resolvida, foi esclarecida. Ah, que bom, né? Não é, tem questões que geram dúvidas para todo mundo, né? É, é sim. Por isso que é importante a gente se posicionar. Muitos advogados têm muita dificuldade com os campeões extrajudicial também por essa questão, por essa dificuldade de posicionamento, às vezes. Por exemplo, de repente o advogado, já conseguiu os campeões extrajudicial, vou ficar brigando ainda por causa de TBI, né? Mas na realidade tem que se posicionar, porque aquilo ali vira lei para os próximos, né? Não, doutora, eu acho assim que eu luto por aquilo que eu acredito, né? Se tá na lei, se é justo, eu falo pro cliente, é justo, você tem que pagar, não tem que reclamar, né? Agora, se não é justo, não tem que pagar, né? Não tá na lei, não é justo, não tem que pagar. Então, eu acho que eu trabalho dessa forma, com ética, respeitando a lei, respeitando as normativas e cumprindo aquilo que deve ser cumprido. Agora, o que não tem, né, e é uma obrigação, é uma criação de algum órgão, daí a gente tem que brigar e bater o pé. Não, com certeza. Com relação a esse negócio de bater pé, eu tenho uma curiosidade. Eles fazem a cobrança dos emolumentos em cima do valor venal, conforme está determinado pelo provimento 65, em geral aí, os cartórios aí da sua região. Não tô falando específico nenhum, não. Ou em cima do valor de mercado. Porque o provimento Não, determina que o valor de mercado é só quando não tem o venal. não, aqui em Santa Catarina eu não tenho conhecimento sobre cobrança sobre valor de mercado. É valor venal mesmo. Não, nunca tive problema com isso Aqui, e não tive eles não conhecimento também. aceitam. Aqui eles não aceitam de jeito nenhum venal. Valor venal. Mas a tabela de vocês é muito desatualizada? É que a nossa aqui, a nossa Não. tabela de valor venal, ela não é muito desatualizada, não. Ela é bem alta. Tá. Não, aqui Eu já vi, algumas cidades, sim. eu vi que tem algumas discussões em alguns estados, né? Em Santa Catarina eu não tenho conhecimento de nenhuma cidade, mas eu sei que tem quando é muito defasado, né? E a diferença é muito grande do valor venal para o valor de mercado. Aqui a gente tem um valor venal muito próximo ao valor de mercado, então realmente é cobrado Então sobre o valor venal. entendi. Entendi. Não, aqui algumas, não estou dizendo todas, tá? Mas muitas cidades são. É porque eu não trabalho. A minha cidade tem 35 mil habitantes só. Então, assim, eu nem A não minha é conto. menor, doutora. A minha cidade é menor É? ainda. Aí A tem gente quanto? tem aqui entre 22 mil. Tá. Eu achei que era maior essa Não, cidade. Garopaba ela é maior só na alta temporada. Na alta temporada a gente chega a ter 100 mil habitantes. Habitantes não, né? 100 Caramba! mil pessoas. Mas habitantes mesmo, a gente está na faixa de 25 mil, 20. É mais ou menos isso, 25. Então é pequenininha também. Sim. Então, aí eu acabo não trabalhando só aqui além, né? Porque senão não tem condição. Aí eu pego a região inteira. Então, tem algumas cidades que já estão com valor atualizado, mas tem algumas, como além, por exemplo, está defasado. Aqui além, a gente tem que colocar, fazer uma declaraçãozinha de valor de mercado para poder ser um valor mais justo, né? Com a realidade. E é Sim. cobrado em cima desse valor de mercado. O Eduardo, o doutor Eduardo, é nosso parceiro. E ele estava falando, ele comentou aqui que o cartório que ele nunca teve problema com o cartório da sua cidade. Tá fazendo um comentário Que aqui. legal. Que legal. Da onde que ele E é? Floripa, Tá. Que legal. de Floripa. Tem elogio aqui da Tati, muito bacana, mulherada, partilhando conhecimento. Tá Obrigada. acompanhando aqui.
Ela disse que a minha imagem estava ruim já, acho que não sei se Volta e melhorou. meia fica meio uns quadradinhos. Ah, Por que causa da engraçado. Acho internet, que infelizmente. Sabe que aqui deu né? temporal, né? E aí hoje eu tava nervosa, ontem eu fiquei sem internet ainda aqui. Tava só com a Você 3G. Mas falou. daí hoje à tarde voltou a nossa internet da Oi. Eu ia te perguntar isso, já estava ok aí, se as coisas não Já, estavam já, já, complicadas. já. Ai, que bom. Ó, aqui o Paulo colocou que na cidade de São Paulo é valor de referência. Paulo Pois Fernando é, Pires, maior que o Venal. é. Mas o que está determinado no provimento é O Venal. convencional, né? Então, aqui a gente tem, em Santa Catarina, a comissão, né, estadual de Santa Catarina, ela é muito forte, ela é muito unida. Então, ela faz muitos requerimentos, assim. E Uhum. aí, preposições, né, e eles vão para cima. Não abaixa a cabeça para o que é imposto pelos cartórios. E eu acho que é isso, né? Tem que ter é uma parceria, nós estamos todos, né, pelo mesmo objetivo, né? Sim, Às vezes o advogado ele é visto como do outro lado, né? E, na verdade, a gente está aqui nós somos auxiliares da justiça, né? E estamos aqui para colaborar, para ajudar as pessoas a regularização dos seus imóveis de uma forma correta, né? De uma forma legal. E temos que trabalhar em conjunto. Então, com sempre quando tem certeza. algum caso muito, né, complicado, eu sento com o registrador, né, sento com a tabeliã ou com o Ministério Público, né, a gente tem que ter essa troca, né, porque o objetivo é ajudar aquela pessoa que precisa regularizar o seu imóvel, senão a gente vai fazer o quê? Vai manter ela na informalidade? Né? Uma pessoa que está há Pois é, 50 anos morando numa casa, há 50 anos ela mora ali. Aí ela quer regularizar, não tem como. Como não tem como, gente? A gente tem que achar uma solução para essa pessoa. Ela está há 50 anos ali. O que tu vai fazer com ela? Ela nunca vai ter o prazer de ter o título de propriedade, sabe? E cadê a função social da propriedade? Cadê a Constituição? Rasgamos ela e botamos fogo? Não pode, né? Então a gente tem que se unir, né? E parar de se ver como adversários, né? Tem alguns cartórios que nos enxergam como adversários. E, na verdade, a gente é. está colaborando. Nós estamos aqui para colaborar. Eu acho que é isso, é fazer o nosso trabalho da Ai, melhor forma, da forma mais correta, para poder auxiliar e dar o sonho da vida para essas pessoas, né? Eu com encaro essa certeza. função da Uso Capião com muita seriedade, porque eu sempre vejo que eu estou realizando o sonho, gente. A gente está dando a propriedade. Claro que tem pessoas que é o quinto imóvel, o 10º imóvel, mas a maioria é o único imóvel. Verdade. Você não quer vir morar aqui ali em Paraíba, não? Pra gente lutar? Ai, mas a gente vai Vem virar pra cá, parceira. quiser. Ai, a gente foi amor à primeira vista. Que é muito Ó, o meu difícil maridão lutar aqui, a entrou gente aqui, luta ó, na live. sozinho. Hã? Meu maridão entrou agora aqui na live. Ah, é o Doug? Isso. Ah, Ia ganhar um o puxão de meu acho que orelha. tá também. O meu acho que também entrou. Deixa eu te falar, deixa eu passar para as perguntas aqui, porque senão acho que não vai dar tempo. Uma você já Pois é. Daqui a respondeu. pouco eu acho que ela vai nos cortar. É, uma você já respondeu que é relativa à questão do inventário, do imóvel da família, né? Assim, de inventário. A outra é perguntando se pode fazer os capiões judicial em apartamento e se tem que apresentar planta, se estiver regularmente constituído lá, berbadinho, tudo. Então, aqui nós não temos apartamentos, né? Eu não tenho experiência Ah, com é? espião de apartamento, mas o provimento fala, né? Que, né, sim, né, é totalmente possível. É. E quando ele ele é um apartamento, ele é incorporado, tem a incorporação tudo certinho, né? Tem as delimitações, os registros, as metragens.
Inclusive, não precisa da anuência dos confrontantes, o que facilita bastante. A doutora tem aí os campeões de apartamentos? Eu fiz um na minha vida, para te falar a verdade, porque também minha cidade é pequena, mas eu fiz uma cidade pertinho aqui, chama Teresópolis, é região serrana do Rio. Não sei se você já ouviu falar. Sim, claro. E eu fiz um lá e tava direitinho também, tudo registradinho. Pegou E só a também anuência só a anuência do do síndico. síndico. Perfeito. É. Ah, é muito mais Eu fiz fácil, uma né? só na minha vida. Mas Foi essa tranquilo. essa questão do apartamento até é bem interessante a gente levantar por questões de locações, né? E a usucapião, que ela a posse de ex-inquilinos, né? Porque a gente tem que deixar claro aqui que inquilino não tem a posse com ânimos domini, né? Ele não Isso é tem a posse importante. como se o proprietário fosse. Mas aquele inquilino que permanece no imóvel, mesmo após ter encerrado o contrato de locação, né, por mais de 5 anos, sem que o locador, né, reivindique esse imóvel, ele pode sim fazer o requerimento ao usucapião, se ele estiver exercendo naquele período a posse como se dono fosse, né? Aí, por exemplo, eu alugo um imóvel, um apartamento, o dono morre, né? Os herdeiros não estão nem aí para esse imóvel. E eu fico lá, sem pagar aluguel, começo a pagar o IPTU, pago luz, pago água, pago condomínio, começo a cuidar do imóvel, fazer manutenção, começo a participar das reuniões de condomínio. E isso vai passando os anos? Pode sim, já tem jurisprudência nesse sentido, né, doutora? A gente já tem alguns julgados de donos de imóveis, de apartamentos que perderam, de relações que iniciaram como locação. Como aluguel. Mas a locação encerra e ela permanece. Eu tenho um caso, assim, só que a pessoa, o requerente sumiu, a requerente sumiu. Ela não sei o que aconteceu, porque ela ficou viúva, ela caiu no mundo, eu só vejo foto dela no Facebook em baile, eu não sei o que aconteceu. Ó, a cliente ela nunca mais aí da voltou doutora Jéssica, vê se nos escuta, aparece. Aparece, por favor, me ajuda. O negócio, eu já fiz tudo, é só ela vir aqui, entendeu? Ela só tem que aparecer, mas ela sumiu. Eu tenho caso sim, exatamente. Eu acho que tem. Aqui, eu acho não, tem mais uma pergunta aqui, ó. Cadê? De imóvel rural. Quais são os documentos? Se tem que apresentar muito documento a mais e como comprovar aquela questão lá do especial rural? Como comprovar que está tornando a terra produtiva? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade também. Eu apresento, assim, sei lá, aqueles relatórios veterinários, eu apresento aquilo tudo, mas eu acho bem difícil comprovar isso. Você já teve algum caso? A usucapião rural, ela já é mais complexa, né? Ela tem algumas outras exigências, Eu acho né? também. Aí não daria nem para a gente falar agora na live, que nos resta pouco tempo. Mas essa questão de comprovação, eu acho que é isso, é o caminho, é foto, é testemunhas, né? Registros, né? Geralmente tem cadastro no Ai, INCRA. esqueci o nome agora. Não é no INCRA também, mas tem cadastro como é que é? Que é no municipal, que é. Qual? Ai, Sindicato. Sindicato do agricultor, sindicato da pecuária. Então você tem lá o cadastro no sindicato, daí você comprova, né? Que você tem aquele desconto de IPTU, que você exerce atividade rural, e enfim, né? É uma questão de fato mesmo, então tem que reunir documentação. Mas a testemunha geralmente funciona, né? E claro, documentos também que tu tiver, porque se você produz, você vai ter foto, você vai ter, né? Vai ter uma relação de documento. Hoje eu peguei um caso de imóvel rural. Um pouquinho antes de chegar aqui para lá, eu peguei um caso. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu tirei foto de curral, de boi, de não sei o quê. Aí tinha
sei lá, acho que de troféu, algumas coisas falando que participou e tá lá, 1998. Falei, gente, vai ter que ser assim. Mas eu tenho dificuldade. Eu tenho Isso dificuldade aí. com o modo geral. É que às vezes, né? Às vezes as coisas bobas a gente acha que não tem importância, mas tem, né? Então, eu sempre falo pro cliente assim, ó, para comprovar a posse. Ah, é um cadastro, é uma instalação de luz que você fez, uma instalação do relógio de luz, instalação do relógio de água, né? Aquela pessoa que foi lá na sua casa instalar. O cadastro aqui é Casan, né? Da água e Celesc da luz. Essas informações são muito importantes, né? Para informar desde quando você está no imóvel, de fato, né? Porque a posse é uma questão de fato, né? Tanto que a gente fala que é uma aquisição originária, você não adquire de alguém, você adquire do tempo, né? Quem te dá a propriedade é o tempo. Então, é o tempo. Então, essa questão que tem que ser provada. E aí, mas como que eu provo? Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado com cuidado. Não tem uma regra, né? A gente fala assim alguns documentos de exemplos, mas podem ser diversos documentos, né? Com certeza, verdade. Aqui, deixa eu comentar antes que acabe do meu e-book, gente. Por favor, aí, quem ainda não viu, tem um link lá na bio, é só clicar. Que vai disponibilizar a landing page com índice, com tudo que se trata. É o e-book o dia depois do Covid, né? Porque eu vejo que muitos advogados estão com dificuldades aí por conta da suspensão dos prazos que houve, muitos aí entraram em crise, parafuso. E eu aponto algumas soluções para isso. E uma delas, aliás, a principal, é os campeões extrajudicial, né? Porque cartório continuou funcionando, então a gente conseguiu dar continuidade. Quem trabalha com os campeões, código. Ih, eu peguei uma gagueira. Peraí. Quem trabalha com a advocacia extrajudicial, né, não parou, continuou trabalhando, porque os cartórios permaneceram trabalhando. E não tem recesso, né, doutora? Aqui a gente não tem recesso. Ah, vocês não têm? O cartório não faz recesso, ele para só Exatamente. 4 diazinhos de Natal, 4 diazinhos de Ano Novo, ó, e bora trabalhar. E tampa! Ainda tem isso. E então, assim, a advocacia extrajudicial é uma grande oportunidade para quem a gente é muito dirigido assim, para poder litigar, quando a gente está fazendo faculdade, mas é uma oportunidade a advocacia extrajudicial e é o futuro. Você vê que nesse momento de pandemia sobreviveu quem sabia fazer aí, quem sabia trabalhar com a advocacia extrajudicial. E é isso que eu trato no e-book. Quem quiser dar uma olhada, dou passo a passo que a gente utiliza no nosso escritório, né, para fazer os campeões extrajudicial, aborda a parte teórica, enfim. Mais ou menos aí. Quem quiser dar uma olhada, tem um cupom de desconto, se eu não falar, porque toda vez eu esqueço o nome. Aí o pessoal da agência briga comigo. É quarentena, tá? Aí tem um cupom de desconto que eu acho que vai durar, acho que mais uma semana, se eu não me engano. Aí vai acabar esse desconto. E é isso. A senhora quer falar alguma coisa? Doutora, então é isso com relação ao e-book. E eu agradeço muito você ter topado participar. A gente tem 1 minuto e 36 nesse segundo para poder... Eu que agradeço demais o convite. Adorei esse bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, né? E passado também a importância de regularizar os imóveis de forma correta, né? Os parcelamentos de forma legal, né? A importância que isso traz na vida das pessoas. E trazer essa conscientização, né? De regularização. E isso é muito bacana, isso a gente agrega. E eu sempre falo assim que eu penso numa cidade e eu não quero sair da minha cidade nunca, porque eu amo demais morar aqui onde eu moro. E minha mãe é daqui, meus avós, né? A minha parte materna é toda daqui.
Então, eu quero deixar essa cidade cada vez mais linda, mais incrível para os meus filhos, para os meus netos, que, se Deus quiser, vão todos sempre morar bem pertinho de mim, nunca vão para muito Ai, longe. nem fala. Bem, mãe Eu Lúcia! também. Então, eu quero manter essa cidade, assim, claro, né, com uma evolução, mas uma evolução de uma forma linda, né? Uma cidade arborizada, uma cidade com saúde, preocupada com uma urbanização legal. E é isso que eu me preocupo, e por isso que eu exerço o meu trabalho dessa forma, priorizando esse tipo de situação. É isso. Então é isso, gente. Um beijo.